Olá, bem-vindos novamente à playlist do Hereges do Chesterton. E hoje eu vou falar sobre o capítulo 5, que é sobre H.G. Wells, que era amigo do Chesterton, mesmo levando todas as críticas, né, que o coitado tinha que escutar. Mas o Chesterton não deixava de criticar, mas também continuava amigo dele. Se você conhece a obra do H.G. Wells, então você deve se encontrar melhor nesse texto. Todo capítulo é uma crítica a alguém. E a crítica ao H.G. Wells é de que ele tem uma utopia, de que ele está tentando introduzir a ideia da utopia que ele tem na cabeça. E ele fala que o erro da filosofia do Wells é até divertida, ele fala. Sua filosofia, de certa forma, equivale à negação de possibilidade da própria filosofia. Ele, ao menos, afirma que não há ideias seguras e confiáveis das quais podemos nos valer para uma satisfação mental final. E é horrível isso, né? Você imagina, você não pode nem... Se você não pode ter certeza de nada, você não pode filosofar, porque as ideias são sempre líquidas, então você não pode se firmar, você não tem um chão firme para falar absolutamente sobre nada. E é isso que ele vai criticar aqui, vai dizer que isso é impossível. Então ele vai mostrar de novo o óbvio, o paradoxo óbvio do senso comum. Aí ele vai falar o seguinte: a verdade é que não há coisas pelas quais os homens farão um esforço hercúleo como por aquelas de que se consideram indignos. Ele vai falar aqui do fraco, do herói que tem que, para ser herói, tem que ser fraco, e também da aventura, né? Porque não existe aventura para o herói forte, não existe aventura para o gigante, não existe aventura para o semideus. Ele diz o seguinte: todo o segredo do sucesso prático da cristandade está na humildade cristã, embora imperfeitamente praticada. Porque existe essa crítica, talvez, né, do falso paradoxo, né, mesmo, entre a santidade, porque parece uma presunção, com a humildade. E ele fala, é exatamente pela humildade que se pode acreditar na santidade, né? Porque ele vai falar o seguinte: caso perguntemos a um homem sadio quanto merece, sua memória se retrai instintiva e instantaneamente. Duvido que mereça 7 palmos de terra. Ou seja, se o cristão acha que merece tudo, que merece a santidade, que merece ser considerado santo, ele não vai fazer absolutamente nada por isso, porque ele acha que alguém tem que dar a ele isso. Mas quando o cristão é humilde, ele vai lutar, né, consciente do seu próprio pecado, vai lutar pela santidade. Aí ele cita aqui Addison, que diz o seguinte: não cabe aos mortais comandar o sucesso. Todavia faremos por merecer. Contudo, o espírito do romance e da cristandade, o espírito que está em todo amante, o espírito que trotou pela terra como uma aventura europeia, é exatamente o oposto. Não cabe aos mortais merecer o sucesso. Todavia faremos mais, nós o obteremos. É diferente. Outra coisa que ele vai falar aqui, né, ele do amante, é esse, né, o amante olha o objeto do seu amor e ele sabe que por almejar tanto, por ser tão precioso, ele não merece. Mas ele vai lutar, já que ele ama, ele vai lutar por aquilo. Olha só, a humildade não é simplesmente boa demais para este mundo, é demasiadamente prática para este mundo. Quase posso dizer que é demasiadamente mundana para este mundo. E aí a profundidade disso eu não alcanço. Mas vamos lá. Sobre essa questão da humildade, eu lembrei muito do Hobbit, o pessoal do grupo também lembrou do Hobbit, eu até anotei aqui por causa disso. Que as aventuras são para os que menos esperam, ou seja, para os mais românticos. As aventuras são para os tímidos. Nesse contexto, aventuras são para os não aventureiros. E aí a gente lembra do Hobbit, né? Não tem como. O forte não pode ser corajoso. Somente o fraco pode ser corajoso. E mais uma vez, na prática, somente aqueles que podem ser corajosos são confiáveis em tempos de dúvida para serem fortes. A sensibilidade é a explicação da vida. Novamente ele vai fazer uma crítica a Nietzsche, porque Nietzsche diz o seguinte: eu vos trago um novo mandamento, tornai-vos duros. Estava na realidade dizendo: eu vos trago um novo mandamento, tornai-vos mortos. Sensibilidade é a explicação da vida. E ele vai dizer que na história da literatura, a literatura antiga séria exalta o fraco, né? Ou seja, os cantos
da antiguidade era sobre a vitória do fraco sobre o forte, ou um lamento de quando o forte acaba conquistando o fraco. Incrível. Nesse capítulo tem uma parte bem assim filosófica, que você tem que ler e reler um pouco para poder pegar, mas que eu achei incrível. Ele diz o seguinte: não tem como as coisas serem do jeito que H.G. Wells fala, o Sr. Wells fala. Porque se eu não posso ter certeza das coisas, eu não posso pensar absolutamente nada. Ele fala assim, não pode ser que não exista nada permanente no que sabemos. Mesmo quando eu falo sobre uma diferença imensa, eu estou falando de coisas que se parecem. Olha só, por certo deve perceber que o fato de existirem duas coisas diferentes sugere que há similares. A lebre e a tartaruga podem diferir na qualidade da velocidade, mas devem concordar na qualidade do movimento. Tem que ter uma coisa que seja certa para que você veja o que varia. Eu acho que é isso mesmo. Outra coisa a respeito de doutrina, né? Ele vai até falar aqui um pouco que o Sr. Wells está partindo do cientificismo e não da alma humana. Em sua nova utopia, um dos pontos principais é o descrédito do pecado original. E ele fala, se ele tivesse começado pela alma humana, com ele mesmo teria descoberto que o pecado original é uma das primeiras coisas em que acreditamos. Teria descoberto, em suma, que permanece a possibilidade do egoísmo, que a permanente possibilidade do egoísmo surge do fato simples de existir um eu, e não deriva de péssima educação ou de maus tratos. Aí, olha só essa frase que eu achei super importante, vou escrever aqui. E a fraqueza de todas as utopias é esta: tomam a maior dificuldade do homem e a supõem superável, e então fazem uma descrição elaborada da superação das menores dificuldades. É isso. Gostei demais desse capítulo. Gostei muito desse capítulo. Eu grifei muita coisa. O próximo é o Natal e os estetas. É esse que eu não entendi nada? Não, eu grifei algumas coisas. Vamos lá, vamos pro próximo vídeo.